Eu gostava de o ver fazer aquilo que ele fazia no Cruz Azul. Eram 2 centrais e um médio em linha 3, mas ele subia um médio para a zona 6 e era o guarda-redes que se metia no meio dos 2 centrais para fazer a saída de bola. Pá, eu adorava vê-lo a fazer isto aqui, porque eu queria perceber como é que as pessoas iam reagir. Primeiro, como é que os esportistas iam ficar doidos. E depois, como é que as outras equipas iam conseguir contrariar aquilo, porque ele, com o Diogo Costa, pode fazer isso, por exemplo. Não é? Olá, o meu nome é Laurindo Filho, eu sou treinador de futebol e hoje o treinador sou eu. Hoje vou falar sobre o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Vitória Sport Clube, Vitória de Guimarães, referente à 23ª jornada da Liga Portugal. Vou colocar aqui aquelas que, na minha opinião, serão as opções que quer Luís Freire por parte do Vitória, quer Martin Anselmi por parte do Porto irão tomar. Irei também depois aqui imprimir, digamos assim, o meu cunho pessoal, colocando aquelas que seriam as minhas opções se eu fosse responsável, quer por uma equipa, quer por outra. Começando pelo Vitória. Luís Freire, desde que assumiu o comando vitoriano, tem apresentado a sua equipa num 4-3-3. Foi assim também que na última jornada defrontou e se apresentou perante o Sporting Braga de Carlos Carvalhal. Eu acredito muito honestamente que Luís Freire irá manter esse sistema tático. E neste caso acredito claramente que a aposta será em Bruno Varela, não só por ser o guarda-redes que dá mais garantias, mas também porque é o capitão da equipa, é um dos líderes do balneário. Depois, sobre a direita, acredito que a opção irá recair sobre Miguel Maga, tal como aconteceu na última semana. Na zona central da defesa existe aqui a baixa de Villanueva, que tem uma série de cartões amarelos acumulados que o impede de poder vir a defrontar agora o Futebol Clube do Porto. Portanto, acho que ao lado de Borevkovic quem vai jogar é Filipe Relvas, que recentemente foi transferido do Portimonense para o Vitória. Na lateral esquerda, acredito que João Manuel Mendes irá permanecer enquanto opção principal e relativamente a esta linha de 4 e este guarda-redes seriam também as minhas opções se fosse eu o responsável pela equipa do Vitória. Depois, existe aqui alguma dúvida para perceber se será assim ou não, mas eu acredito que Tomás Andal irá jogar enquanto pivô defensivo na zona 6 do meio-campo. Depois, a dupla de médios centros, Tiago Silva, que é um dos maestros da equipa neste momento. A minha opção não seria esta, mas acredito que Luís Freire irá manter Samu, o ex-Vizela, no corredor central, não só pela sua capacidade de chegar às zonas de finalização, mas também muito por aquilo que ele dá à equipa em termos de pressão alta, de recuperação de bola, de reação rápida à perda. No entanto, se fosse eu o treinador do Vitória, em vez de Samu, eu iria jogar aqui com o Nuno Santos. Nuno Santos, que, tendo em conta aquela que foi a última apresentação de Luís Freire, será o, digamos, extremo esquerdo do Vitória, frente ao Futebol Clube do Porto. Não seria essa a minha opção, portanto, jogando eu com o Nuno Santos sobre o corredor central, um jogador também com chegada às zonas de finalização, mas muito mais criterioso, muito mais cerebral, com muito mais capacidade para aparecer em várias zonas do terreno. Jogando eu aqui com o Nuno Santos, a minha opção seria João Mendes, aqui para a posição de extremo esquerdo. O João Mendes, que até tem uma apetência especial para marcar grandes golos em grandes jogos. Depois, no corredor central, acredito que a aposta manter-se-á em Nelson Oliveira, que também, face à lesão do Gustavo Silva, tem sido o único ponta-lança disponível nesta fase. E sobre a direita do ataque, acredito que vá ser Telmo Arcanjo. Ele tem sido uma espécie de joker nesta segunda metade da época, um jogador bastante desequilibrador, alguém que tem a capacidade de não só verticalizar o jogo, mas também de se associar em terrenos mais interiores. O mesmo se passando, por exemplo, aqui, na minha opinião, Nuno Santos no corredor central também poderia ser um joker, e depois João Mendes também tendo aqui esta capacidade de se associar. Acho que seria muito importante, até porque Nelson Oliveira é um avançado que, embora sendo móvel e embora tendo até uma morfologia, uma estampa física assinalável, não é um jogador que se sinta muito confortável naquele que é o apoio frontal e naquilo que é um movimento mais associativo. Portanto, acho que seria muito importante juntar depois todos estes jogadores à volta de Nelson Oliveira e depois também sempre tendo aqui o maestro Tiago Silva, e aquele que, na minha opinião, é um
número 6 mais interessantes da nossa realidade, que é o Tomás Handel, que esteve na iminência de se transferir para o Futebol Clube do Porto e acabou por não fazer. Do lado do Futebol Clube do Porto, eu acredito claramente que Martín Anselmi vai manter a sua aposta no seu 3-4-2-1, que eles têm apresentado desde que assumiu os destinos do Futebol Clube do Porto. Na linha defensiva, eu penso que ele vai manter aquilo que tem feito, ou seja, Tiago Jaló, Neuen Pérez e Otávio. Pessoalmente não seria esta a minha opinião e nem seriam estas as minhas opções para a linha 3. Eu manteria obviamente aqui Tiago Jaló, até porque é um central que tem alguma capacidade para progredir com bola e também criar aqui alguns desequilíbrios sobre as zonas mais híbridas, digamos assim, a meia-direita neste caso, mas as minhas opções, Diogo Costa na baliza, Tiago Jaló, Neuen Pérez e aqui seria Francisco Moura, que na minha opinião irá ser claramente o ala esquerdo de Anselmi. Na minha opinião aqui não seria, seria Gonçalo Borges, um jogador que dá outro tipo de desequilíbrios no corredor lateral, um jogador muito mais ofensivo, muito mais imprevisível, um jogador também que tem muito mais relação com os últimos metros e com muito mais capacidade de aproximação às zonas de finalização, pese embora Francisco Moura nas últimas jornadas quer no campeonato, quer também nas competições europeias, ter feito 2 golos. Sobre a direita, acredito que Anselmi, ao contrário do que fez no último jogo para o campeonato, vá fazer regressar João Mário, penso eu. Aqui a minha opção seria PP. Acho que o Porto necessita, como equipa grande que é, com uma equipa que está ainda na luta por títulos, nomeadamente pelo título campeão nacional, e uma equipa que precisa claramente de uma vez por todas também afastar um bocadinho aqui o espectro das más exibições e da inconsistência. Eu acho que seria muito importante para o Futebol Clube do Porto ter 2 alas desequilibradores com muita capacidade para movimentos de envolvimento nos corredores laterais e por isso as minhas opções seriam PP sobre a direita e Gonçalo Borges sobre a esquerda. No entanto, acho que aqui irá jogar, na cabeça de Anselmi, irá jogar aqui João Mário e aqui será Francisco Moura. Acredito que no meio Alain Varela e Eustáquio sejam intocáveis, Celuão para Anselmi também seriam para mim, obviamente, e depois aqui fazendo fé e olhando para aquelas que têm sido as últimas opções de Anselmi, jogando aqui Francisco Moura, acredito que para ele Gonçalo Borges irá jogar como avançado interior sobre a direita, Samu manter-se-á como avançado de referência na zona central e Rodrigo Mora será o avançado interior sobre a esquerda. Se fosse eu o treinador do Futebol Clube do Porto, uma vez mais a minha leitura seria diferente. Aqui jogaria Fábio Vieira, por toda a envolvência que ele consegue ter naquela que é a manobra ofensiva da equipa, e aqui seria Rodrigo Mora, sim senhor, da mesma forma como será com Anselmi, mas também com liberdade total para combinar e descair sobre o corredor lateral esquerdo para poder combinar com Gonçalo Borges, mas também para fazer movimentos de aproximação à zona central, onde se pudesse encontrar e coabitar com Fábio Vieira, criando aqui depois uma espécie de quadrado no corredor central que pudesse suportar não só mais jogo interior por parte do Futebol Clube do Porto, mas também que pudesse depois criar aqui mais dificuldades à organização defensiva do Vitória, que muito provavelmente irá apresentar-se num bloco médio-alto, a defender em 4-1-4-1 ou então fazendo depois baixar Tiago Silva e procurando defender num 4-2-3-1. Seriam estas aqui as minhas opções para este encontro da 23ª jornada da Liga Portugal, um jogo onde eu acho que o Futebol Clube do Porto é favorito, mas onde Luís Freire tem tido nas últimas épocas, ao serviço de várias equipas, a capacidade de se apresentar a um nível muito elevado. Luís Freire é um treinador que, para além de uma ideia positiva, na minha opinião, de jogo, é um treinador que gosta de jogar jogos grandes, campos largos, utilizar bem os 3 corredores, e penso que na próxima segunda-feira estão reunidas todas as condições, ainda que o Futebol Clube do Porto depois venha de uma ressaca europeia, que se espera que termine com a qualificação para a próxima fase da Liga Europa, mas eu acredito que na próxima segunda-feira irão estar reunidas todas as condições para assistirmos a um grande espetáculo de futebol no Estádio do Dragão. Relativamente ao facto de eu gostar da análise do futebol e daquilo que são as questões táticas,
Eu tive a sorte, quando estava a tirar o primeiro nível de treinador em Coimbra, de simultaneamente fazer parte de uma equipa técnica em que eu era treinador adjunto, analista, scout, observador. E eu durante 4 anos e meio trabalhei com alguém que para mim é uma referência, que é o Pedro Ilharco. Ele depois chegou a estar no Sporting enquanto adjunto do Mr. Lionel Pontes. Pronto, e eu conheci o Pedro Ilharco e comecei a trabalhar com ele. E ele, ao longo destes 4 anos e meio em que eu fui membro da equipa técnica dele, ele deu-me liberdade para ir crescendo dentro daquilo que era a análise. Ou seja, houve aqui, obviamente, a indicação de que estes pontos tu tens que ter nos teus relatórios de observação. No entanto, a partir do momento em que começa a ganhar mais conhecimento do jogo, a partir do momento em que começa a perceber melhor a nossa realidade competitiva, estás mais do que à vontade para começar a introduzir novos dados. E a verdade é que eu não fui um grande jogador de futebol, porque nunca joguei numa Liga dos Campeões ou numa Primeira Liga Portuguesa, mas a verdade é que eu, do ponto de vista tático, sempre fui um jogador muito cumpridor. Pronto, a minha formação enquanto jogador, eu era médio centro, mas cheguei a jogar como 10, segundo avançado, como 6, ainda fiz uma perninha à central, como se costuma dizer, isto porque taticamente era alguém que lia bem o jogo, tinha aqui alguma inteligência tática que me permitia. E eu acredito que depois isso, com o passar dos anos e com o facto de ter começado a trabalhar com o Pedro Ilharco e estar a tirar o curso de treinador, acabou por fazer sentido que eu começasse a ter um olhar ainda mais clínico e mais pormenorizado sobre aquilo que é o futebol. Obviamente que depois, se eu quiser recuar há algumas décadas na minha existência, eu também consigo, hoje, a esta distância, obviamente, eu também consigo encontrar aqui algum paralelismo entre eu não vou dizer esta minha obsessão, mas esta minha busca pela perfeição tática relativamente àquela que foi a minha equipa de sonho. Para quem não sabe, eu nasci no Brasil em 1981 e eu tive a felicidade de ter visto, na minha opinião, a melhor equipa brasileira que eu vi jogar até hoje, que foi o São Paulo do Tele Santana. O mestre Tele Santana, que orientou o São Paulo de 91 a 94. Durante esses 3 anos, o São Paulo conquistou 11 títulos, nacionais e internacionais, não só o Campeonato Brasileiro, não só o Campeonato Paulista, mas isto só para... E consultando aqui, peço desculpa, as minhas cábulas, os 11 títulos foram um Campeonato Brasileiro, 2 Campeonatos Paulistas, 2 Taças Libertadores, 2 Taças Intercontinentais, uma Copa Conmebol, 2 Recopas Sul-Americanas e 2 Supercopas Libertadores, que entretanto são competições que já não existem. Mas a verdade é que este São Paulo, o Tele Santana, primava muito pela qualidade que muitos viram, por exemplo, na seleção brasileira de 1982, que é uma seleção que é mítica, nunca ganhou nada, mas é uma seleção de referência para quem gosta de um futebol atrativo, apoiado, ligado, em que as jogadas têm um princípio, meio e fim. E o Tele Santana, nesse ano, a equipa que eu vou destacar é a equipa que depois, em 1992, em dezembro, defronta o Barcelona de Johan Cruyff em Tóquio e vence a sua primeira taça intercontinental. Portanto, para primeiro percebermos, antes do São Paulo, vamos perceber como é que jogava o Barcelona de Cruyff na altura e os jogadores que tinham. Portanto, na baliza havia Zubizarreta, lateral direito Ferrer, os centrais na altura seriam Koeman e Guardiola, que depois fazia aqui um papel híbrido porque subia e depois também se transformava aqui numa espécie de 3-4-3 losango. Havia depois ainda aqui o Eusébio. Depois, meio campo, tínhamos Guilherme Amor, tínhamos José Maria Vaquero e tínhamos o Richard Witschge, que é um internacional holandês de altura, bastante famoso. A frente de ataque era composta por Laudrup, Stoichkov e Beregenstein, que hoje em dia está a cessar funções no City enquanto diretor desportivo. Portanto, isto era uma equipa que dominava já na altura o futebol espanhol e o São Paulo, que ninguém acreditava que pudesse chegar a Tóquio e tendo em conta as diferenças que haviam na altura entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, mas a verdade é que o São Paulo depois chegou e conseguiu vencer este jogo por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0, com um golo ainda muito cedo por parte de Stoichkov. Mas pronto, o São Paulo atuava numa espécie de 4-4-2 clássico, que eu já à frente vou aqui explicar uma nuance muito interessante que eu só há pouco tempo é que me dei conta dela. Mas o São Paulo atua na baliza com Zetti, que foi um guarda-redes que, por exemplo, esteve no Mundial 94,
foi um dos 3 guarda-redes que ajudou o Brasil a vencer o tetracampeonato na altura. O lateral direito, o Vítor, o lateral esquerdo, Ronaldo Luís, a dupla de centrais, Adilson e Ronaldão. Depois, sobre a direita desta equipa, no meio campo, jogava um jovem chamado Cafu, que depois veio a dar cartas no futebol europeu, ao serviço da Roma e também do AC Milan, e o Cafu que depois foi o campeão foi o capitão, assim é que é, do pentacampeonato do Mundial 2002 no Coreia-Japão. No corredor central jogavam Toninho Cerezo, que tinha regressado ao futebol italiano, depois de anos de glória ao serviço da Sampdoria, e o Pintado, que depois virou auxiliar técnico do São Paulo, e o Raí, que foi um jogador muito emblemático, é um dos maiores ícones da história do futebol do São Paulo, irmão do Sócrates, que jogou no Corinthians, e uma das grandes estrelas do Brasil de 82, que também foi orientada pelo Tele Santana. O Raí, que era um médio avançado, neste jogo partiu muito sobre a esquerda. Isto porquê? Porque o São Paulo depois jogava com uma dupla de avançados, que eram avançados móveis. O que é curioso, eu vou só aqui mudar os números, que eu não gosto disto assim, que era o Palhinha e o Miller. O Miller também era um jogador que tinha regressado há pouco tempo ao São Paulo, vindo do futebol italiano, depois de uma experiência ao serviço do Torino. E eu hoje, passados estes anos, eu consigo perceber que provavelmente foi a primeira equipa da minha vida que eu vi jogar sem pontas de lança-referência. Muito antes do Guardiola jogar com o Messi como falso 9, o Tele Santana jogou sem dois avançados de referência, porque eram 2 avançados muito móveis. Neste jogo, o São Paulo começou a perder com um gol de Stoichkov, um tiro de fora da área, sem hipótese para o Zeti, e depois, ainda na primeira parte, depois de uma jogada sobre o lado esquerdo, e esta era a nuance tática interessante, o Raí o que fazia era isto, para que depois o lateral pudesse progredir no terreno, e o Miller tanto descaía para os corredores como aparecia. E a jogada que dá um igual é um lance de contra-ataque em que o Miller depois descai para o corredor esquerdo, utilizar aqui uma expressão futebolística mais corriqueira, mas pronto, mas dá um nó no Ferrer e cruza, e depois quem aparece por dentro, juntamente com o Palhinha, logo no primeiro poste, é o Raí, que até faz o golo de uma forma, não é acrobática, mas é até muito pouco ortodoxa. Na marcação, se não me engano, quem estava era o Ronald Koeman. E depois, na segunda parte, é o mesmo Raí que num lance de bola parada, num livre que era direto e ele transformou em indireto porque toca num colega que lhe devolve, ele depois coloca a bola no ângulo. E o São Paulo sagrou-se pela primeira vez campeão na altura intercontinental. Um feito que depois veio a repetir em 93. Portanto, o São Paulo vence a Libertadores de 92 frente ao Newell's Old Boys da Argentina, orientada, agora que eu estou-me aqui a lembrar, Marcelo Bielsa. O São Paulo perde 1-0 na Argentina, ganha 1-0 no Morumbi, a final é decidida em penaltis e o São Paulo ganha. O Zeti defende o último penalti do Gamboa. E o São Paulo depois volta a ganhar a Libertadores em 93, dando 5-1 em casa à Universidade Católica do Chile, que, se não me engano, até hoje ainda é o resultado mais desequilibrado numa final de Libertadores, a 2 mãos. E depois, na segunda mão, penso que perde 2-0, mas já estava ganho o título. A Taça Intercontinental 93 é frente a um AC Milan, que também jogava em 4-4-2, e só para vocês terem noção do AC Milan que era um AC Milan estratosférico, orientado por Fábio Capello. Eu vou só aqui apagar estas linhas, para não atrapalhar mais ainda o nosso grafismo. Mas, e esperando aqui não me estar a enganar e não ter que recorrer outra vez à cábula, Sebastião Rossi na baliza, Cristian Panucci, Franco Baresi, Alessandro Costa Curta, Paolo Maldini, depois Roberto Donadoni, Daniele Massaro, Marcel Desailly, Demetrio Albertini, Florin Raducioio, que é da geração do Gica Hagi da Roménia, e Jean-Pierre Papin, que tinha sido contratado ao Olympique de Marseille, um avançado temível com um faro para golo incrível. Nesta final, o São Paulo vence por 3-2, com alguma sorte, verdade seja dita, porque o 3-2 final é um golo do Miller de costas, numa bola dividida com o Rossi já a acabar o jogo, mas não deixa de ser incrivelmente meritório por parte do São Paulo conseguir ir a 2 finais intercontinentais e vencê-las perante 2 colossos do futebol europeu e mundial, como eram na altura, obviamente. E este São Paulo claramente marcou a minha juventude, marcou
depois, na minha opinião, também acabou por deixar aqui uma marca, eu diria até indelével, naquele tem sido agora o meu percurso enquanto treinador, porque eu revejo muito naquelas que eram as formas de ser e de estar de Tele Santana enquanto treinador, um treinador que nunca quis o chutão para frente, nunca quis falta de fair play, que nunca quis ser manhoso, nunca quis artimanhas. Ele queria ganhar por mérito e se tivesse que perder porque também o adversário era melhor do que ele e não porque ele, no Brasil diz fazer cera, queimar tempo, com ele não havia como fazer cera. Aliás, eu até aconselho a quem não sabe quem é Tele Santana a ir ao YouTube e procurar a entrevista que ele deu a um programa mítico que havia no Brasil na altura, que era o Roda Viva na TV Cultura, um canal brasileiro que entretanto já não existe, mas quem não conhecer pode conhecê-lo aí, porque realmente o mestre Tele, ninguém chega a ganhar a alcunha de mestre sem fazer por isso. E Tele Santana foi alguém que inspirou muita gente. E basta ver, por exemplo, que Abel Ferreira, quando chega ao Palmeiras, uma das pessoas que ele reverencia e aponta como sendo um exemplo para ele enquanto treinador naquela que ia ser a sua nova realidade, neste caso a realidade brasileira, era precisamente Tele Santana. O que diz muito da importância que o mestre Tele teve para os treinadores brasileiros e não só, e neste caso também para o próprio Abel Ferreira. E relativamente ainda a este São Paulo, eu claramente a identifico como sendo a minha equipa de sonho, porque é a primeira grande equipa que eu me lembro de ter visto, e sempre que eu quero idealizar uma coisa nova para as equipas que oriento, inevitavelmente o nome Tele Santana vem-me à cabeça, inevitavelmente esta equipa vem-me à cabeça, porque era claramente uma equipa que sabia jogar, como nós agora falamos, nos três corredores, sabia ter bola, era uma equipa cujos centrais tinham a capacidade de progredir com bola no terreno, de atrair, fixar e soltar. Aliás, desta geração, e penso que também pode ser importante mencionar isto, há jogadores que depois acabaram por se tornar muito famosos. No Brasil, Mário Tilico, Elivelton, Macedo, Juninho Paulista, que depois foi figura de proa na Europa ao serviço do Middlesbrough da Inglaterra, o Doriva, que foi um médio-centro, médio ofensivo que passou pelo Futebol Clube do Porto na década de 90, em 93 disputa a final contra o AC Milan. Houve aqui sempre muitos bons jogadores a passar pelas mãos de Tele Santana, ele soube potenciá-los e bem, e também muito por causa disso, eu penso que ainda hoje me sinto inspirado por esta equipa e procuro sempre que possível revisitar muito daquilo que foi feito na altura para conseguir que as minhas equipas se aproximem o máximo possível, sabendo a diferença de realidades, mas acho que é sempre importante irmos buscar bons exemplos e para mim claramente, eu que guardiolista me confesso, assumo também que a minha maior inspiração enquanto treinador é claramente o mestre Tele Santana. E depois para mim, eu já disse, isto é doença para mim, isto não é paixão, paixão acaba, isto é amor, eu amo o futebol, eu não consigo viver sem futebol, tive 2 anos porque foi preciso, porque senão a minha mulher punha-me uns problemas e graças a ela é que eu regressei, porque as coisas depois acabaram por se orientar, verdade seja dita, mas eu não durmo a pensar nisto, para mim isto é o ar que eu respiro, é o futebol. Eu nunca tenho problemas quando estou dentro de um campo. Nunca. Garanto-vos isso. Sou tão feliz como era quando tinha 7, 8 ou 9 anos a jogar futebol. Consigo ser tão feliz a ser. Eu gosto muito do treino. Eu às vezes acho que gosto mais do treino do que do jogo. Porque o jogo há muita coisa que nós não controlamos e no treino conseguimos controlar mais. Mas eu adoro isto. E agradeço-vos por me terem recebido. E está top. Ainda bem que foi conciso, que assim é que eu gosto.